dos 4 evangelhos canonizados, há um outro conjunto que é chamado por especialistas de evangelhos sinóticos. Esses são os 3 livros, Mateus, Lucas e Marcos. Por que eles são separados de João e chamados de sinóticos? Porque encontram-se fontes em comum, como por exemplo a fonte Q e o próprio livro de Marcos, servindo de fonte para Lucas e Mateus. Cuidado com isso, né? Na verdade, ele está tentando descrever de uma maneira muito confusa, né? Um pouco confusa, o chamado problema sinótico. Problema no seguinte de questão sinótica, tá? Uma questão sinótica, um problema sinótico. Qual é o problema sinótico? É que em Mateus, o Evangelho de Marcos, ele está contido basicamente inteiro no Evangelho de São Mateus. 97% de Marcos está em São Mateus e 95% de Marcos está em Lucas. Quer dizer, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm narrativas coincidentes. E essas narrativas são coincidentes não apenas no seguinte sentido, eles contam as mesmas histórias. Não, eles contam as mesmas histórias, geralmente com a mesma sequência de palavras, com a mesma estrutura gramatical, tá? E isso essa é uma indicação muito forte, que esses 3 evangelhos, nessas passagens que são coincidentes, utilizaram uma fonte literária comum. Eu vou fazer em breve um vídeo sobre o problema sinótico, mas simplificando muito, essa é a grande questão. Existe ali uma tripla tradição, tá? Uma tripla tradição que se estabelece não apenas porque as histórias são comuns, mas também porque os evangelistas utilizam a mesma estrutura narrativa, as mesmas palavras, inclusive a mesma sequência de palavras para contar essas histórias em comum, e isso indica algumas coisas. Mas ainda, não apenas existe uma tripla tradição, mas existe também uma dupla tradição. Existem passagens de Mateus e Lucas que não estão em Marcos, mas também coincidem nesse nível que eu estou falando aqui. Coincidem não apenas nas histórias que são contadas, mas também na estrutura das sentenças, na sequência de palavras, o que indica também, que pode indicar também a existência de fontes comuns entre Mateus e Lucas que não passem por Marcos. Então você tem uma tripla tradição e uma dupla tradição. E aí você estabelece um problema. Qual é a origem da tripla tradição? Aquela tradição que consta de Mateus, Marcos e Lucas. Qual é a origem da dupla tradição? Aquela tradição que consta em Mateus e Lucas, mas não em Marcos, tá? E existem tentativas de resolver esse problema. O Matheus Benites ele está se apegando a uma das hipóteses para resolver o problema sinótico, a chamada hipótese das 2 fontes. A hipótese das 2 fontes, ela diz o seguinte: a tripla tradição, aquela que está em Mateus, Marcos e Lucas, vem de Marcos, ou seja, Mateus e Lucas utilizaram Marcos como fonte. A dupla tradição, aquela que está em Mateus e Lucas, mas não em Marcos, é uma outra fonte que eles chamam de fonte Q, um documento que teria sido perdido, mas teria circulado ali no cristianismo da Palestina durante os anos 40, 50, 60 e que teria sido utilizado também como fonte por Mateus e Lucas. Então Mateus e Lucas estão escrevendo, tá? Um não conhece o outro, um não leu o outro, eles estão escrevendo essas narrativas utilizando como fonte Marcos e utilizando como fonte a fonte Q. Essa é uma hipótese para você tratar a questão sinótica, a hipótese das 2 fontes. Não é a única que existe, não é a única defendida por historiadores na historiografia, embora seja a hipótese hoje mais forte. Ela é menos forte que há 20 anos atrás, mas ela continua sendo a hipótese mais forte. Mas ela não é a única. É a hipótese que o Matheus Benites está utilizando aqui, tá? Nós sabemos que Marcos foi o primeiro a ser escrito, e tanto Lucas quanto Mateus utilizaram como base e alteraram as suas mensagens em prol de suas próprias visões, provenientes de lugares e comunidades cristãs diferentes geograficamente. E você pode saber mais sobre como que esses autores mudaram Marcos clicando no vídeo que está aqui em cima, no card. Inclusive tiveram passagens inteiras que foram acrescentadas por motivos teológicos, por motivos de afirmar certas visões que não se encontravam defendidas no Marcos. Bom, ele está defendendo aqui uma tese que se chama de prioridade de Marcos, ou seja, Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito. E por isso ele é fonte de Mateus e Lucas, tá? A prioridade de Marcos é um dos pilares da hipótese das 2 fontes. Ou seja, a hipótese das 2 fontes depende da existência da prioridade de Marcos, tá? Que é, vamos dizer assim, defendida com um consenso muito forte pelos historiadores, embora nem todos estejam convencidos da prioridade de Marcos. Nem todos os historiadores cravam que Marcos foi o primeiro evangelho. Existe discordância em relação a isso também. Então, quando ele diz assim, nós sabemos, não, nós não sabemos.
existe uma hipótese muito forte, existe uma tendência da historiografia atual muito forte a dar prioridade a Marcos, mas não é, vamos dizer assim, unânime. Existem discordâncias em relação a isso, discordâncias importantes, de nomes importantes, tá? E que vão estar tentando construir outra articulação entre os evangelhos. Bom, ele diz assim: Mateus e Lucas modificaram Marcos. Bom, isso não tem problema nenhum, porque Mateus e Lucas podem ter outras fontes além de Marcos. Ele dá uma conotação a isso, né? Ele trata isso de maneira, tipo assim, pejorativa. Mateus pegou Marcos e começou a fazer uma série de modificações para caber em sua visão teológica, na visão teológica de sua comunidade específica. Bom, mas os historiadores acham que existiam fontes específicas a Mateus, fontes específicas a Lucas, tá? A gente não pode dizer que ou as coisas vêm de Marcos e de que, ou elas são inventadas. Não, Marcos e que, segundo a hipótese das duas fontes, seriam, vamos dizer assim, fontes literárias comuns para Mateus e Lucas, mas isso não quer dizer que Mateus e Lucas não tivessem outras fontes diferentes de Marcos e que. Tanto é que a hipótese das duas fontes, muitas vezes, na maioria das vezes, em geral, ela desemboca na chamada hipótese das quatro fontes. Como assim hipótese das quatro fontes? Mateus teria como fonte Marcos, que e Mateus, e fontes específicas a Mateus. Lucas teria como fonte Marcos, que e L, fontes específicas a Lucas, tá? Então é preciso ter cuidado com essa maneira, com esse tom com que o Mateus de Benício ele trata essas informações. Que ele começa a colocar nessas informações opiniões dele, tá? Uma visão dele, uma visão pejorativa daquilo que é dito pela historiografia.